Bom dia, querida igreja. Que coisa linda estar aqui no nosso culto presencial. É muito bom tê-los você conosco, mas você também que está nos assistindo também é bem-vindo. É uma bênção estarmos juntos nessa manhã. E agora chegou um momento muito esperado por muitos. É o momento do pastoreio. O que a gente fala nesse momento? Sobre 3 aspectos que são fundamentais na nossa vida como cristão: a comunhão, o relacionamento e a missão. E adivinha, eu trago uma novidade para você aqui hoje. A novidade é o quiz da Escola Sabatina que você vai responder aí comigo, tá bom? Você pode pensar assim: poxa, pastor, mas todo culto vocês têm falado desse quiz. Parece que está ficando repetitivo, né? Então vamos fazer assim, me ajuda? Vocês vão me ajudar a nós não ficarmos falando todos os cultos? Então vamos fazer assim, ó, você vai pegar seu celular agora e você vai responder comigo agora. O pastor Bruno já mandou o link para você aí. E aí nós vamos responder juntos aqui em 20 segundinhos, 30 segundinhos. E aí se todo mundo responder, você que está em casa responder também, no domingo a gente não precisa falar mais, na quarta a gente não precisa falar mais, e aí vai ser uma benção. Vai ou não vai? Então vamos lá, pega o seu celular, eu vou responder com você aqui agora, já entrei aqui também. Tá bom? É bem rapidinho, você que já respondeu algumas perguntas, já fica até marcada a resposta, mais fácil ainda. Então você vai entrar ali e começar, tá bom? Aí você vai selecionar a sua unidade. Então você tem que saber qual classe você pertence. Então tem ali classe 1, 2 e assim por diante. Eu, por exemplo, aqui, eu estou na classe dos jovens. Então você vai entrar na classe, vai colocar próximo e vai procurar o seu nome ali. Vai aparecer então o nome de todos que fazem parte daquela classe. Então você vai lá no seu nome, Evandro de Medeiros Silva, que nome bonito. Clica lá. Vai aparecer então as perguntas. E aí você vai marcar presença. Se você estava presente no momento da escola sabatina, seja presencial ou online, você vai marcar ali, ok? Estive presente. Comunhão. Se você estudou a Bíblia, a lição diariamente essa semana, ou seja, você teve um momento de comunhão com Deus, passou um tempo com Deus todos os dias, você marca ali também. Relacionamento. Se você praticou alguma ação solidária essa semana, se você ajudou alguém de alguma forma, pode ser com um recurso financeiro, com um alimento, pode ser ajudando de outra forma, limpou a casa para alguém, ajudou a senhorinha a atravessar a rua, enfim. Se você ajudou alguma pessoa pelo menos uma vez durante a semana, aí você marca ali também. E missão, se você falou de Jesus para alguém durante a semana. Pode ter sido através de um vídeo no WhatsApp, de uma mensagem no Facebook, pode ter sido através de um estudo bíblico, enfim. Se você falou de Jesus para alguém durante a semana, você vai marcar ali também missão. E aí embaixo, se você já respondeu o quiz outras vezes, vai estar marcado se você está dando estudo bíblico, se quem você está discipulando alguém também, e assim por diante. Pronto, respondido, salvar, está respondido. E agora em poucos segundinhos nós já matamos a charada. Bênção, né? Então, se você pegou agora, já respondeu agora, você já está livre dessa missão. E a gente não precisa, se todos responderem, nós não precisamos repetir nos outros cultos. Lembrando de que o link é o mesmo, mas você usa o mesmo link para responder de toda a família. Tá bom? Então, desde as crianças, desde o hall do berço, até todas as classes da escola sabatina, você entra no link, responde, depois entra de novo, responde do outro da família e assim por diante. Tá bom? Muito bem, enquanto você vai terminando de responder aí, o restante da família, nós já vamos mudar aqui para o nosso cenário, onde nós vamos ter então o nosso momento de recapitulação e estudo daquilo que nós aprendemos na lição nessa semana. E para hoje, nós temos 2 convidados também aí mega especiais. Um já é conhecido de todos, já esteve, os 2 são conhecidos na verdade, né? Mas um já esteve conosco no programa, o outro está estreando. Então eu queria chamar aqui primeiro a nossa estreante da manhã, a Ione. A Ione faz parte da classe dos jovens, é professora ali também. Seja bem-vinda, Ione. Pode dar um oi pro pessoal aí, mandar um abraço para a classe. Feliz sábado para vocês que estão nos assistindo aí pela internet. Muita saudade da igreja, muito feliz de estar juntos de novo. Mais gente aqui junto. Muito bem. E nós temos também aqui já o nosso veterano. Não veterano não é por causa da idade, tá? Mas é porque já é experiente, já esteve conosco aqui outras vezes no nosso programa. Nosso querido ancião Marcos Daniel. Ninguém falou de idade aqui, Marcos. Não, mas é porque você já esteve conosco. Nosso ancião e representante da classe. É muitas classes, eu nunca lembro qual classe é qual. Não, essa classe
Classe 12. Também é professor na classe 12. Seja bem-vindo mais uma vez, Daniel. É muito bom estarmos juntos. Se quiser mandar um abraço para a classe aí também. Talvez alguns estão presentes aqui, né? Mas esse é o momento especial. O pessoal da minha classe está por aí. Lá em cima não, mas estão aqui embaixo. Está por aí? Bom dia a todos. Bênção. Vamos lá então. Nós estudamos a lição dessa semana. Um tema muito interessante. Talvez aí nostálgico para alguns, né? Porque relembrou um projeto que foi muito forte na igreja por muitos anos, da saudade, né? E nesse momento de pandemia a gente sente mais falta ainda desse momento. E a lição que nós estudamos foi a lição número 10. O tema é um modo emocionante de se envolver. O verso então chave da semana está em Mateus capítulo 9, verso 37 e 38, e diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Interessante que esse foi um tema que nós falamos na lição da semana passada, era tema da lição dos jovens, nós comentamos aqui no nosso programa, e agora esse texto está vindo à tona de novo, né? É um recado de Deus para nós. E a lição da semana, como um todo, abordou um assunto muito importante, a respeito dos pequenos grupos. Eu vou aproveitar esse momento apenas explicar de forma assim bem rápida o que é o pequeno grupo, para quem talvez não conhece o contexto da Igreja Adventista, não sabe o que é esse projeto. E é o seguinte, o projeto dos pequenos grupos, eu não vou dizer aqui que ano que iniciou, aonde que iniciou, porque eu sou ruim de memória para essas coisas. Mas é um projeto muito legal que a igreja teve por muitos anos e em alguns lugares hoje ainda é muito forte. Talvez no nosso contexto aqui a gente não vê tanto, né? São poucos os pequenos grupos hoje em dia, mas em alguns lugares, por exemplo, como no Norte, Nordeste, ainda é muito forte, há muitos pequenos grupos. Mas na verdade o pequeno grupo é um grupo de pessoas que se reúne toda a semana para juntos ali terem um momento de oração, para juntos terem um momento de comunhão, de leitura da Bíblia, de aprenderem juntos. Funciona na casa dos irmãos. Então, um exemplo, o Marcos Daniel tem um pequeno grupo na casa dele, ele tem lá a sede, a sua casa, e aí um grupo de amigos se reúne para estudar a Bíblia juntos, convida outras pessoas que não conhecem ainda sobre Deus, esse é um dos propósitos também, e ali então nós nos reunimos para buscar a Deus de forma unida e entre amigos. Geralmente depois tem um momento de confraternização, aquela parte boa que todo adventista gosta, com comida e tal, não sei porquê. Mas, em síntese, esse é o projeto. E agora a lição da semana está nos lembrando um pouquinho disso e nos trazendo lições importantes sobre a importância desse projeto. Vamos lá então, nós vamos começar aqui com o meu amigo Marcos Daniel. E a pergunta é a seguinte, Marcos. Nós vimos um pouquinho esse contexto na lição, e aqui todo mundo já estudou, porque o povo aqui é fera e estuda a lição. A gente só vai lembrar algumas coisas importantes. Mas a pergunta é a seguinte: qual a importância da unidade dos membros dentro da comunidade da igreja? Esse foi um tema central também, a unidade. Qual que é a importância então da união, da unidade dos membros dentro do nosso contexto de igreja? Eu vou colocar isso em termos de missão. Muito bem, fique à vontade. Porque a missão é comum a todos. Independente de quem nós somos, o que fazemos e a compreensão que nós temos, todos nós temos a mesma missão. Então, em termos de missão, todos nós estamos construindo alguma coisa. E eu vou fazer um paralelo rápido, até impróprio, mas eu vou tomar apenas algumas lições, de uma construção física. Na construção, algumas pessoas são hábeis em assentar tijolos, outro em preparar a massa, outro é especialista na hidráulica, outro na elétrica. Mas, no final, todos estão construindo apenas uma coisa só, o mesmo propósito. Aquele que se dedica à sua atividade com esmero, ele está colaborando com o outro que está fazendo uma atividade completamente diversa, mas o final de tudo é a mesma missão. Qual é a importância da unidade? Aqui todos nós somos diferentes, cada um é diferente do outro, não existem duas pessoas iguais, nem em sentimentos, não vou entrar na tua área, nem em aparência, em nada, mas todos nós temos lugar para nos integrarmos na missão. Deus tem lugar para cada um de nós exercer o talento que Ele nos deu, a compreensão que Ele nos dá das coisas, a disponibilidade e os recursos que Ele coloca à nossa disposição para que nós nos engajemos na missão. Eu digo isso porque unidade é uma coisa difícil.
E dentro da igreja, ela é mais difícil porque nós somos atacados, nós temos um inimigo que não está interessado na nossa unidade, está interessado na nossa divisão. Então, nos manter unidos é muito importante e é bastante difícil, requer muita oração, muita determinação e muitas vezes nós colocarmos de lado o próprio eu. Quando nós somos atacados, quando nós somos xingados, alguma coisa, ou desprezados, que é a coisa mais comum, a pessoa desanima e ela sai fora das fileiras, ela sai das fileiras. Ela sai da unidade de propósito e ela fica à parte. Então, esta união é uma coisa importantíssima, que nós devemos orar por isso e buscá-la constantemente. Porque na parábola do joio e do trigo, a gente sabe que o trigo está ali. O trigo, olha, cuidado para não cair. Mas o joio não apostata. O joio permanece até o final para ser atado em feixes. Então, nós sempre vamos ter oposição dentro da igreja, de dentro da própria igreja. Está em nós abstrairmos isso e nos manter unidos, porque é isso que vai fazer a nossa comunidade vitoriosa e também que ela tenha uma apresentação excelente, vai ter o que apresentar, com o que alimentar as pessoas que conhecerem a nossa igreja. Então, essa unidade é algo que nós devemos buscar desesperadamente, porque essa unidade em si já é um testemunho para as pessoas que não conhecem Jesus. Isso é interessante também, porque às vezes a gente tem uma ideia, né, Marcos, de que ser unido, ou a igreja estar unida, é ser todo mundo igual. E na verdade a Bíblia nos ensina o contrário, é a unidade dentro da diversidade. Então cada um de nós aqui somos diferentes, cada um cresceu numa cultura, foi ensinado de uma forma, num contexto talvez social, econômico, mas quando nós falamos de missão, por exemplo, que foi o exemplo que tu citaste, quando nós falamos de salvação, nós falamos do crescimento da igreja, nós, independente da diferença que nós temos, nós nos unimos em um propósito único. E esse que é o interessante, né? E geralmente quando nós não entendemos isso, a gente acha que a gente tem que defender apenas a nossa bandeira dentro da igreja, e aí fulano quer assim, eu quero assim, e assim por diante. E quando a gente vai ver, por exemplo, dentro do contexto comercial, não estou dizendo que a igreja é um comércio, não é isso, mas só para nós entendermos, porque aqui todo mundo trabalha praticamente. Você trabalha numa empresa, nessa empresa tem líderes, tem chefes, tem reuniões, e geralmente acontece assim, a empresa que vai para frente é a empresa que, independente das opiniões diferentes, elas chegam a um consenso e avançam juntos. Aquele velho ditado, né? Dentro da reunião quebra o pau ali, o pessoal discorda e discute, mas quando sai dali, saem fechados e a linguagem é uma só, a gente busca uma coisa só e assim então os negócios dão certo. Por mais que a igreja não seja um negócio, nós temos um produto final que nós queremos alcançar. E esse produto se chama salvação. E todos que estão aqui estão buscando isso, obviamente. Então, quando nós falamos de salvação, do crescimento da igreja, nós também temos que estar unidos, independente das diferenças, talvez, de pensamentos, de culturas. Nós temos que estar unidos em Cristo. É aí que está um ponto interessante. Ele é a base para essa unidade, para que a gente possa avançar, então. Muito bom. Minha amiga Ione, nós temos uma pergunta aqui referente aos pequenos grupos, porque é a base da nossa lição dessa semana, que é o seguinte: nós temos base bíblica. Às vezes nós pensamos assim, mas o pequeno grupo, essa ideia de nós reunirmos em grupos menores, na casa das pessoas, esses projetos da igreja, às vezes parecem ser apenas mais projetos. E eu já vi muitas pessoas questionando assim, mas a igreja tem muitos projetos, tinha que ter menos coisa, que daí a gente sobra mais tempo para a gente dormir sábado de tarde, né? Mas assim, tinha que ter menos coisa, é muito projeto, e projeto isso, e projeto aquilo. E às vezes a gente acha que o projeto é projeto simplesmente pelo projeto. E a pergunta é a seguinte: essa ideia, talvez, eu não vou forçar a barra a dizer que apenas o pequeno grupo, mas essa ideia de nós nos reunirmos em grupos menores, de nós termos momento de comunhão juntos, de nós termos momento de amizade nos lares, essa ideia, ela é bíblica? Nós temos base bíblica para isso? É uma ideia divina para o ser humano? Então, não tem um versículo na Bíblia que oriente assim claramente. Juntem-se em pequenos grupos e façam assim, e propósito dessa maneira. Mas eu quero convidar vocês para irem lá no início de tudo, antes de nós, antes de Adão e Eva, antes do Éden. Deus é uma trindade. E aí, aquele que quer ver, veja, né? Deus é uma trindade. Então, sempre trabalhou em conjunto. A gente pode partir da ideia, a lição trouxe isso, de ser, vamos dizer, o pequeno grupo de Deus, a trindade. Tudo eles fizeram juntos. Então, a Bíblia inteira, um confirma o papel do outro, e isso confirma o trabalho conjunto deles.
E aí, ao longo da história bíblica e até chegar a nós, tem Jétro aconselhando Moisés a criar lideranças com grupos menores, porque sempre vai ter o líder maior e os líderes menores para os grupos. Como o pastor trouxe assim nas empresas, nossa igreja é um organismo vivo e tem também uma estrutura hierárquica. Isso foi estabelecido por Deus. Então, a base bíblica que eu posso afirmar que a gente tem para os pequenos grupos é a orientação divina do relacionamento, porque é pelos relacionamentos que nós somos transformados. Então, aquele que se nega a se relacionar está se negando a ser transformado. E os pequenos grupos é o centro, é o núcleo, eu vou dizer assim, por onde essa transformação pode acontecer de forma mais amorosa, de forma mais poderosa, porque num pequeno grupo eu vou conseguir abrir o meu coração, entrando na minha área, né, Daniel? Abrir o meu coração, eu vou conseguir falar coisas, vou conseguir acatar o conselho bíblico assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Até nos comentários da lição, coisas muito profundas, eu não sei se vocês estudaram ali, coisas muito profundas que a Ellen White traz sobre... Ela insiste muito na gente orarmos uns pelos outros, e ela insiste em duas coisas. O ministério de Deus, ou desse pequeno grupo da Trindade, é redimir o homem. E o ministério do homem, de nós cristãos, dos nossos grupos, é ser instrumento de restauração de homens. Então, remissão é divino, mas restauração é a participação direta do humano. Então, você pode achar que você não tem condição de nada, você não sabe fazer nada, mas você recebe um poder quando você aceita Deus para fazer uma coisa, do seu jeito, com o que Ele já te deu: restaurar pessoas. Ellen White trabalha muito com a ideia de cura, e ela fala assim, orar pelos doentes, ela fala muito sobre isso. E essa é uma coisa que eu vi acontecer em pequenos grupos que eu já participei, em ações de grupos que eu já participei, muitas curas. Às vezes a gente vê cura física, a gente não vê muito como na época de Jesus, saiu andando. Eu nunca participei de um momento desses, de que alguém tinha a perna parada e saiu andando, enfim. Mas cura emocional, cura espiritual, que acontece o tempo todo. Toda vez que Deus alarga o nosso entendimento, Ele está nos curando. Então, a ideia bíblica para pequenos grupos é Deus nos orientando ao relacionamento, que fortalece a missão. E é uma coisa interessante nisso, né? A gente vê, e por isso que a gente percebe que é uma ideia divina, que Deus não quer que a gente se limite a adorar a Ele e a congregar apenas em grandes números. Porque geralmente a gente cria essa cultura durante o tempo, né? Nossa vida de igreja. Eu estou acostumado a ir à igreja sábado, a igreja está cheia, vejo meus amigos, vou embora para casa e pronto. Mas veja, esse relacionamento que a gente tem como membros apenas em vir cultos sábados e domingo, ele é muito raso. E é isso que Deus quer nos ensinar. Para nós, de fato, cumprirmos o seu propósito aqui nessa terra, nós temos que ter um relacionamento genuíno. E às vezes a gente vem aqui, a gente vê um irmão, às vezes nem sabe o nome de alguns, porque imagina a nossa igreja aqui com quase 600 membros. Claro que agora, nesse contexto de pandemia, a igreja está com poucas pessoas, mas antes dela nós tínhamos aqui, pela manhã, 400 pessoas. E aí você vem, olha, beleza, dá um tchauzinho de longe, às vezes dá um oi, dá um cumprimento de mão, vai embora. E veja, isso não é relacionamento. Talvez nós temos mais relacionamento com as pessoas do trabalho, com vizinhos, do que com os membros da igreja. E essa ideia de nós nos reunirmos em pequenos grupos é para que nós estreitemos os nossos laços. É que a gente esteja mais unido ainda, é que a gente esteja mais junto ainda, que a gente tenha não apenas um relacionamento superficial de membro de igreja, oi, tudo bem, sou o Evandro, mas que a gente tenha de fato um relacionamento de família. De família. Então a gente vê que é uma ideia divina mesmo, por esse motivo. Por exemplo, a gente aqui na igreja, a gente está congregando todo mundo junto aqui. Mas eu não sei, por exemplo, os problemas que cada um estão passando, individuais. Como que eu posso ajudar meu irmão, por exemplo, com a dificuldade que ele tem, se eu não sei qual é a dificuldade que ele tem? Eu não sei, por exemplo, quais são as lutas. Eu não sei, por exemplo, quais são os gostos pessoais, coisas que talvez poderiam nos aproximar. Eu não sei disso. Mas quando nós estamos num contexto de um lar, poucas pessoas, porque aqui também as pessoas não falam. Aqui o programa acontece, a gente fala e fala demais, eu sei que eu falo demais, mas as pessoas não falam, tá de máscara, agora piorou, né? Todo mundo de máscara e tal, ninguém fala. Agora, dentro de um contexto de casa, 10, 12 pessoas, ali o povo fala, coloca o seu pedido, ali abre o coração, ali coloca as suas dificuldades.
nós conseguimos ajudar mais as pessoas, nós conseguimos nos unir mais num contexto menor. Não estou menosprezando os cultos públicos, não vamos acabar com eles, mas esse momento também é importante. Muito bem, meu amigo Marcos Daniel. Dentro desse contexto ainda, agora nós vamos um pouquinho mais profundo. E a pergunta é a seguinte: qual o valor? Eu estou falando pequenos grupos aqui, que é o projeto que a lição cita, tá bom? Mas a ideia é de nós nos reunirmos, ok? Qual o valor do pequeno grupo, ou seja, essa reunião nas casas, para a nossa fé? Será que para a nossa fé influencia alguma coisa? Ou simplesmente é mais um projeto da igreja? É mais um projeto da igreja, mas influencia muito. Muito bem. Todos nós conhecemos a frase: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, você já participou ensinando em pequeno grupo, né? Quem ganhou mais? Quem ganhou mais? Eles ou você? Com certeza. Eu vou fazer uma comparação do pequeno grupo e do culto na igreja, como se o culto na igreja nós estivéssemos todos num grande e maravilhoso restaurante. Nós viemos aqui para nos alimentar. Gostei dessa ilustração. Eu imaginei. Comida de boa qualidade, as pessoas que preparam e servem são profissionais, nos servem alimento maravilhoso que nos nutre espiritualmente. E o pequeno grupo é aquela refeição feita em casa, comida caseira, mais próxima, onde as pessoas se sentem mais próximas umas das outras. O que acontece? Aqui na igreja, muitas pessoas talvez gostariam de ter uma oportunidade de chegar em você, por exemplo, no pastor Bruno. Pastor, eu tenho esta dúvida aqui, você pode me ajudar? Agora tem um programa Respondendo Domingo, mesmo assim não consegue abarcar a dúvida de todas as pessoas. Num pequeno grupo isso é possível. Num dos pequenos grupos que eu participei, eventualmente nós tínhamos reuniões só para tirar dúvidas. Traga a sua dúvida bíblica. Qual é uma coisa que você não entende? Manda para a gente ver. Vamos examinar, vamos tirar. Às vezes eram coisas de curiosidade, outras eram questões sérias, questões doutrinárias. Mas eu não aceito isso, por que isso? Bom, vamos ver. Então ali, numa refeição caseira, a gente consegue fazer essa troca de ideias. Mais próximas. Mesmo assim, ainda no pequeno grupo, ainda que sejam poucas pessoas, se bem que esse grupo que eu estava falando tinha 40 pessoas. Né? Grande grupo. Mas mesmo que o grupo seja pequeno, algumas pessoas ainda têm uma timidez naquele pequeno grupo. Mas depois da lição, depois que termina, na hora da confraternização, elas chegam, te puxam e dizem assim: escuta, me explica isso aqui de novo. Entende? Parece que nós somos claros, mas a pessoa ainda ficou com resquício de dúvida. Então, o atendimento é muito melhor. E o que acontece? À medida que você vai destravando a Bíblia, em primeiro lugar, você vai aprendendo, porque tem que responder. Segunda, a pessoa também vai aprendendo. E a nossa fé aumenta. Porque você consegue ver que este livro não é um livro qualquer, é um livro que tem poder, e tudo que está aqui não existe contradição. A Bíblia não se contradiz. Mas aqui diz uma coisa, ali diz outra. Vamos ver o contexto. E a Bíblia consegue se explicar. Aumentando a confiabilidade na Bíblia, a nossa fé aumenta sem sombra de dúvidas. Amém. E lembrando também, né, Marcos, que muitas pessoas hoje elas têm, ainda por vários motivos e por vários maus exemplos, uma aversão às vezes à igreja, né? E talvez a gente convida um amigo para ir à igreja, olha, vamos à igreja, não quero saber de igreja, né? E acha e vê como a igreja como um local hostil. Mas às vezes se você chamar para dentro da sua casa, vamos lá comer um lanche com a gente, vamos lá conversar um pouquinho com os meus amigos, você desarma esse preconceito que a pessoa tem do crente, por exemplo, do membro de igreja, e talvez muitas pessoas nunca viriam na igreja com a gente, mas iriam em nossa casa para aprender essas verdades. Em casa ele vem. Uma característica deste grupo que eu falei, que tinha 40 pessoas, desculpe, é que não se faziam apelos no grupo, mas também não se batizavam interessados, só amigos. Legal. As pessoas se tornavam amigas entre si, e esse vínculo de amizade era poderosíssimo para conduzir ao batismo. Legal. Muitos se batizaram e permanecem até hoje trabalhando pela igreja, porque nós somos amigos. Amém. Não é assim um interessado que eu dei estudo, batizei e larguei. Não, a gente mantém o vínculo. A pessoa que está aprendendo a Bíblia não vê na gente apenas como se ela fosse um alvo nosso,
mas vê como um verdadeiro amigo. Muito bom. Ione, vamos avançando então, nosso tempo aí está voando, o tema é muito bom. E a próxima pergunta é a seguinte: a Bíblia ela usa uma ilustração, e a lição da semana atrás também, muito legal, muito interessante, dizendo que nós membros, nós funcionamos como as partes do nosso corpo. Ela faz ilustração, então, a igreja como um corpo, o corpo de Cristo, e nós membros ali somos como as partes, os órgãos e assim por diante. A pergunta é a seguinte: como podemos entender essa ilustração e qual seria então o nosso papel como membro da igreja, como membro desse corpo? Eu acho que essa é uma das minhas passagens favoritas. E vou dizer por quê. Eu tenho convidado as pessoas para entender. Cada pessoa já nasceu com duas potências, pelo menos: inteligência e talento. Não existe, não existiu, não existe, não existirá nenhuma pessoa no mundo que nasceu ou nascerá sem essas duas potências. E aí Deus usa essas duas potências em você, do seu jeito, do jeito que Ele fez você, com a sua personalidade, com o seu temperamento. Ele quer usar você exatamente assim, para a luz dele brilhar através de você. E a igreja, eu costumo dizer assim, a igreja é um hospital espiritual e é um celeiro de desenvolvimento de talentos. Então, toda liderança, assim como a gente pega os exemplos das empresas, o papel da liderança é desenvolver os seus liderados para que eles deem o seu melhor em torno de um único propósito. Então, qual é o propósito exclusivo de Deus? Salvar. Jesus fala: eu não vim julgar, eu vim salvar. Tudo que Deus faz é para salvar. E salvar o quê? Salvar você. Do quê? De quem? Do mal. Do mal que está em você mesmo. E aí, à medida que eu me permito ser usado, e aí é um grande papel da igreja, é usar cada um de nós para o ministério, no ministério, nos envolver. Eu sei que tem muita gente que se sente excluída na igreja, muita gente que não se sente parte, porque compara o seu dom, o seu talento, com aqueles que aparecem mais. Eu trabalhei muito isso quando estava atuando como professora da escola sabatina. Colocava todo mundo para trabalhar, não importa o que a pessoa soubesse fazer. E essa é uma questão muito importante quando eu penso que eu sou membro de um organismo vivo e que ele precisa de mim. Então, o que é que eu tenho para oferecer? E muita gente está esperando ser convidado para fazer alguma coisa. E aí eu vou fazer um apelo assim: não espere você ser convidado. Apresente-se para a liderança e diz: eu tenho isso, ou eu nem sei o que eu tenho para oferecer, mas eu quero fazer alguma coisa. Porque todos os projetos, que não é só mais um projeto, tudo na igreja que é um projeto, é para caber você. Se você acha que não se enquadra em nenhum, você precisa de ajuda. Peça ajuda. Então, como membro desse corpo, o corpo sempre fica deficiente quando algum membro não está funcionando. Então, se a sua mão não está funcionando, e há 15 dias atrás eu estava com a mão enfaixada, dei um jeito no dedo, a dor toma conta, assim, e você fica... O corpo todo está envolvido nisso. Então, se você não está funcionando nesse corpo, todo esse corpo está um pedaço deficiente. E você não desenvolve a sua fé enquanto você não se envolve de verdade, enquanto você não se sente, ou você não se integra com esse corpo. Então, como membros de igreja, e membros, olha o nome, membros, como membros mesmo do corpo. Então, nós somos um corpo, um organismo vivo, que para ter essa potência toda que a igreja poderia ter, você precisa fazer a sua parte, como membro. Então, não exclusivo, não inventando mais coisas. Você não precisa inventar projeto nenhum, por exemplo. Tem tantos, que você pode escolher só um e dar todo o seu foco naquilo e a sua liderança, e aí depois você mesmo pode ser liderança, desenvolver liderança. Então, o papel da liderança é essencialmente desenvolver esses liderados, esses membros, para que esse corpo funcione cada vez melhor, com um alcance cada vez maior. Eu sou apaixonada por essa analogia bíblica de que somos parte do corpo, membros desse corpo, porque cada membro tem uma função, gente. Então, assim, se você não valorizar o que você já tem, não apresentar para Deus o que você já tem e ficar desejando o que o outro tem, você nunca vai se desenvolver, você nunca vai viver a fé genuína, aquela alegria de Deus mesmo, que Deus tem para você. Isso é individual, por isso a salvação também é individual, não tem outra forma. Muito bom. Meu amigo Marcos, estamos indo para as últimas duas perguntas aqui. A pergunta é a seguinte: se alguém talvez tem dúvida do propósito divino aí desse projeto, dessa ideia, de fato é algo que devemos viver em nossa vida, nós vemos na igreja primitiva esse exemplo. E a pergunta é a seguinte:
qual foi a relevância dos pequenos grupos, dessa reunião pessoal, para o crescimento da igreja primitiva? A gente sabe que a igreja cresceu muito naquela época. Qual foi a relevância desse momento para o crescimento? A igreja funcionava em pequenos grupos, né? Porque a sinagoga, ela tem umas semelhanças com a igreja, mas não dá para considerar a mesma coisa, né? A forma de culto, a frequência, o vínculo era diferente, né? E as igrejas se reuniam nos lares. A gente vê isso muito claramente quando Paulo diz: saúda a igreja que está na casa de fulana, tá? E foi o período mais produtivo da igreja. Não sei se teve outro, não sei se no estudo da teologia aparece algum outro, mas foi o período em que a igreja explodiu e plenamente focada na missão, na salvação, a todo custo. Eles não mediram esforço, eles estavam com um poder além do que seria esperado para seres humanos, eram sobre-humanos fazendo uma obra sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Pois bem, o que eu penso? Eu penso que aquele poder que estava à disposição naquela época, está à nossa disposição hoje também. Então, eu não sei realmente quantos pequenos grupos tem nesta igreja, eu não consegui saber quantos são. Mas eu sei que nós temos muitas pessoas aqui com capacidade ou com espaço para comportar um pequeno grupo. Porque eu creio que tanto aquele que ministra quanto aquele que acolhe tem obras maravilhosas. É um trabalho importantíssimo. Então, se nós quiséssemos que esta igreja explodisse em poder, nós poderíamos pensar com mais carinho nesta questão de pequenos grupos. Eu até dou uma sugestão. A gente pega aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, 2, 3 casais, por exemplo, e convida amigos. E vai convidando amigos. Mantém um núcleo para você ter um certo conforto ali, um certo amparo com as pessoas que já conhece, mas pensar com carinho, porque nós podemos ter este mesmo poder, porque o poder é o mesmo, né? O que mudou foi a atitude humana. Então, assim, a gente vai deixando, tem que fazer isso, fazer aquilo, esse tipo de projeto, não falando tanto em projeto hoje, tem vários projetos que a gente pode se enganjar. Mas este é comprovadamente, biblicamente comprovado que é muito poderoso. E eu vou dizer, quem já participou sabe, é extremamente agradável participar de um pequeno grupo. É um dos trabalhos que a gente nem chega a chamar de trabalho, a gente fica ansiando que chegue aquele dia para reunir o povo de novo. É um espetáculo. Então, se você tem vontade de participar, você pode dizer o seguinte: olha, eu não sei ministrar, na minha casa não comporta, mas eu quero participar. Eu quero participar. E a gente pode começar a pensar essa ideia com mais seriedade. E pegar pessoas, olha, eu sozinho não consigo, mas nós 3 aqui conseguimos. Então, se junte. E nós podemos transformar a vida desta igreja. Vamos orar pelo final da pandemia, que a gente pode fazer isso. Amém. E é um projeto que você não precisa ter um dom específico para participar, né? Como tu disse. Está aberto a todos. Minha amiga Ione, 2 minutinhos aí, 3. A última perguntinha aqui então. A gente sabe que tem muitos pequenos grupos aqui na nossa igreja, tem dos jovens, tem outros pequenos grupos que se reúnem frequentemente, claro, um momento antes pandemia, mas poderia ter muito mais. Quase tudo aqui funciona em pequenos grupos. Os grupos dos anciãos, o grupo dos diáconos, o grupo... Mas poderia ter muito mais, e ser muito mais frequente, né? Mas tem um projeto hoje, na verdade a igreja tem muitos projetos, mas tem um projeto hoje que ele é muito parecido com o pequeno grupo, pelo menos na sua ideia ele é igual. E ele é um projeto muito forte na nossa igreja. E talvez por mais que talvez não tenhamos inúmeros pequenos grupos hoje aqui em nossa comunidade, nós temos esse projeto que também serve como um pequeno grupo se nós fazermos dele essa essência. A pergunta, minha amiga, que projeto é esse e qual é a importância dele para a nossa vida espiritual? Esse projeto é a nossa amada Escola Sabatina. Eu me lembro que quando eu voltei para a igreja em 2010, eu ficava ansiosa para ir para a Escola Sabatina, porque era lá que eu ia encontrar as minhas novas amigas, as pessoas que estavam me ajudando naquele momento. E aí eu vou dizer para você não ficar se julgando se você vem por causa dos seus amigos, não importa. Cada momento da nossa vida a gente amadurece para as coisas. Então a gente vem pelos amigos mesmo primeiro. Eu já tinha um relacionamento bom com Deus, enfim, mas naquele momento era importante isso para mim. E é importante eu tenho certeza que é importante para você também, porque quando eu me sinto parte do grupo, aí eu começo a me interessar pelas coisas do grupo. Mas quando eu não me sinto parte do grupo, a minha tendência é sair. Então, nas nossas classes de escola sabatina, que é a mesma ideia, tem lá o líder, que é o seu professor,
e tem a ideia ali que seja uma classe menor, para que todo mundo fique junto, unidos no mesmo propósito. E aí um propósito central, se vocês observarem, o tempo inteiro a lição estava trazendo assim, o propósito de Deus com tal coisa. O propósito é a coisa mais importante. O que nos une é o propósito. O objetivo. E o objetivo central da escola sabatina é que a gente aprenda sobre Deus. E é o que a gente tem falado nos últimos, acho que 3 ou 5 anos, que é comunhão, relacionamento e missão. A sua comunhão com Deus determina a sua disposição para se relacionar, e essas duas coisas fazem com que você cumpra a missão. Porque a missão é uma só para todos. Aprender a amar e dar amor, é só isso. E aí, em Mateus, quando Jesus diz, ide fazer discípulos, como é que você pode fazer discípulos se você não é discípulo primeiro? Então, a escola sabatina é um processo de discipulado. Tanto que os que se batizam, né, os recém-batizados, têm todo o processo de discipulado. E é a continuação do discipulado, até que você se transformou em discípulo e passa a discipular. Central, assim. É muito poderoso o processo quando nós, tanto liderança quanto as pessoas, como o Marco Daniel trouxe, quem ministra e quem acolhe. Porque, às vezes, o professor está ministrando, mas ele está focado em ministrar a lição, em ministrar o estudo naquele momento, e outras pessoas da classe fazem o acolhimento. Então, é fundamental, lindo. Eu sou apaixonada pela escola sabatina, porque a Bíblia fala assim, você precisa conhecer por você mesmo a palavra, porque se alguém vier dizer alguma coisa, e você souber, você vai dizer, peraí, o que você está falando não confere. Então, a escola sabatina é um lugar para você desenvolver conhecimento da Bíblia, de Deus, das pessoas, de você mesmo, e aumentar aí a sua vontade, o seu desejo de missão. Benção, um assunto muito bom, muito gostoso, né? Mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Dava um sermão, né? Marcos, encerra para nós com uma oração, então, por gentileza. Pois não. Senhor Deus, gratos te somos pelo ensino que vem da Tua Palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque nenhum de nós é deixado à deriva, nem sozinho. Todos nós podemos conviver como irmãos e aprender juntos do que Tu tens para nós. Ensina-nos, Senhor, que o Teu Espírito seja o instrutor de cada um de nós e que Ele coloque em nosso coração o desejo de servir, de estar participando ativamente desta missão. Abençoa essa igreja, pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcos Daniel, mais uma vez. Obrigado, Ione. Continue conectado conosco e com a nossa lição da Escola Sabatina. Até semana que vem.